estar conversando sobre isso. Sim. E também depois fica gravado, né, Jéssica? Se alguém perdeu algum ponto aí, né, alguma coisinha lá e fica gravada depois, dá pra pessoa assistir em casa aí depois, né? Isso. Uhum. Acho que podemos começar, senão a gente vai Vamos lá, então? prolongar muito. Uhum, vamos lá? Isso aí, acho que deu uns 5 minutinhos, né? Então, gente, boa noite, né? Meu nome é Júlio, sou cirurgião plástico de Marechal Cândido Rondon. Estou aqui com a Jéssica Secato, que é fisioterapeuta, né? E hoje a gente combinou de conversar aí sobre abdominoplastia, né? Que é a cirurgia do abdômen e a lipoaspiração, né? Vou falar um pouquinho das técnicas, algumas dúvidas do paciente. A Jéssica vai falar depois sobre a parte da reabilitação, da fisioterapia, que é fundamental para um resultado bom aí e com uma recuperação de mais a curto prazo, né, Jéssica? Acho que a gente tem observado bastante que a fisioterapia cada vez mais aí não tem mais como separar, né? Faz parte do tratamento a fisioterapia mesmo e que a gente vê que as pacientes voltam para a gente aí com várias semanas de ganho aí quando estão fazendo uma fisioterapia bem feitinha, bem seguindo a risca aí, né? Isso é bem importante. É importante a gente salientar bastante que eu gosto de falar que não é drenagem linfática. Né? Então, quando o paciente faz a cirurgia, muitas vezes elas vêm procurar, você faz drenagem linfática? Eu falo, não, eu faço pós-operatório, porque no pós-operatório é muito importante a gente ressaltar a visão do fisioterapeuta, porque ele é tão importante nessa recuperação. Antigamente, a gente consegue ver novas abordagens hoje. Então, antigamente, sim, era só a drenagem linfática. Hoje Uhum. não, hoje nós temos novas abordagens. E a gente vai estar falando aí no decorrer da live um pouquinho sobre essas novas abordagens. É isso aí, Jéssica. Então, assim, sobre abdominoplastia e lipoaspiração, né, Jéssica? Eu acho que são dois temas que estão bem juntos, né? E basicamente, assim, eu acho que é importante começar falando sobre o que acontece no corpo da mulher, né, quando ela tem filhos, né, Jéssica? Porque basicamente a paciente de lipo e de abdômen, tá, principalmente pós-gestacional, ela chega para mim no consultório me contando aquela queixa que é talvez junto com doutoras minhas mamas são pequenas, né? A queixa que eu mais escuto no consultório, que é basicamente o seguinte, doutor, né? Depois da minha gestação, né, meu abdômen ficou flácido, né? E nem com dieta e com exercícios eu consigo, né, melhorar o aspecto dele. Então, quando eu me olho no espelho, quando eu coloco, né, uma roupa, eu não me sinto confortável, eu não me sinto bem com o meu abdômen depois da gestação. Então, essa é a queixa que nos leva, né, a falar sobre abdominoplastia. E o que acontece no abdômen da mulher depois que ela tem filhos, né? Então, para a mulher possibilitar, né, para o corpo dela possibilitar o crescimento da criança, a gestação ocorrer, acontece principalmente duas mudanças no corpo da mulher, né? Então, o útero cresce e ela ganha peso. E com essas duas alterações que são fisiológicas, né, no corpo da mulher, a gente tem quatro modificações principais no corpo que levam essa paciente a querer fazer uma abdominoplastia. Então, primeiro, ela tem um excesso de pele e um excesso de gordura, né? Então, além do excesso de pele e de gordura, ela tem também uma separação da musculatura do abdômen, que é o que a gente chama de diástase, né? Então, aquele músculo do reto, que é o músculo dos gominhos, ele se separa, né? E além disso, ela também tem aquele acúmulo, né, que é um pouco de pele, um pouco de gordura ali acima da vagina, que é o que a gente chama de monte de pubis, monte de Vênus. Então essas quatro modificações, elas tiram a harmonia, tiram, né, a jovialidade, a beleza do contorno do abdômen da mulher. E isso, né, quando a paciente olha para o espelho, ela não se sente bem e vai procurar um tratamento numa abdominoplastia. É mais ou menos isso que tu escuta também, Jéssica, das pacientes aí, o que elas têm comentado contigo? Isso, isso. Na verdade, essa semana já uma veio conversar comigo e falou que isso é um sonho, que isso é um projeto, que após a gestação apresenta essa pele, que muitas vezes com a calça jeans, às vezes a gente vai usar uma calça jeans para disfarçar, mas a calça jeans acaba marcando mais ainda, né? Porque ela faz aquele estrangulamento ali na região do abdômen e aquela pele ela vai para cima, ela acaba ficando mais protuberante.
Então, até a calça jeans, que às vezes a gente pensa por ser um tecido mais grosso, ele vai dar uma barreira, vai dar uma sustentação, e na verdade não, ele vai marcar mais ainda. E essa procura também para fazer a abdominoplastia ou para lipo HD, muitas vezes é por quando usa um vestido ou uma blusinha mais justinha, então fica aquela parte mais salientada, aparecendo. E, querendo ou não, a gente acaba ficando refém de aquelas calcinhas altas, ficando refém de uma moda que muitas vezes a mulher não quer usar ou ela não se sente bem. Então a gente acaba ficando refém de um contexto que não era o que a gente queria usar na questão dessa saliência que aparece. Então, a abdominoplastia, ela acaba, ou a lipo HD, ela acaba se tornando um sonho ou um projeto que a mulher coloca em mente, coloca em pauta ali, vamos se dizer assim, para ela estar realizando, porque realmente vai transformar. E o que essa paciente que entrou essa semana em contato comigo, ela falou assim para mim que me emocionou muito, eu li assim, e aquilo me impactou quando eu li, eu até demorei para responder. Ela disse assim que ela gostaria de também ser feliz. Sim. Né? Então, até hoje eu fiz um post sobre o que não te contaram no pós-operatório. E uma das coisas que eu escrevi embaixo é um sonho, né? Então a gente tem que tratar isso com ética, com responsabilidade. Se você não sabe o que pode acontecer, vamos falar da área da fisioterapia. Se você é um profissional, às vezes, que não sabe como conduzir um pós-operatório, eu gostaria que soubesse que você está lidando com um sonho. Né? Então, assim, isso me marcou muito. Foi ontem, se eu não me engano, que ela entrou em contato comigo. E isso foi muito pesado para mim. Até eu levei um tempo para digerir, vamos se dizer assim, o que ela disse e sentir o peso disso. Então, realmente, as mulheres, quando elas procuram uma cirurgia plástica e até mesmo pós-operatório, elas querem essa concretização de um sonho que elas têm. Sim, é isso aí. A cirurgia plástica, ela trata bem isso, Jéssica, assim, ela trata bem-estar, né? Então, a paciente, ela me traz algo que está incomodando, e geralmente o espelho é aquilo que demonstra para ela, né? Então, ela olha no espelho e não se sente bem, justamente isso que tu falou mesmo. Não cai bem uma roupa, ela não está se sentindo bem, e ela se sente diferente do grupo, né? E o que a gente quer, Jéssica, é ser parecido com as outras pessoas, né? Então, a gente quer que a gente tenha um caimento nas roupas, que a gente se goste quando, né, quando se olha no espelho, né? Eu acho que é basicamente isso. E eu vejo bem isso quando elas me mandam depois as fotos delas usando as roupas que agora, depois da cirurgia, elas podem usar, né? Então, assim, seja, por exemplo, uma roupa com um pouquinho mais decote, ou seja, por exemplo, uma saia, um vestido que ela estava querendo usar ali fazia um tempo, né? Então, e aquilo é para ela mesmo, né? Isso que é legal, porque ela quer se ver daquele jeito, não é isso aí bem que a gente trata mesmo. Acho que esse é a linha do raciocínio aí no tratamento, né? E algumas coisas, Jéssica, elas trazem para a gente em consulta algumas preocupações, né? Então, essas pacientes de abdômen, elas sempre têm alguns medos. Até porque lê muitas coisas na internet e também, assim, natural de quem vai fazer uma cirurgia, né? Então, por exemplo, elas têm muito receio, por exemplo, Jéssica, da incisão, né? Que é o corte, que é a cicatriz da abdominoplastia. Elas querem saber como que funciona isso daí. Inclusive, as perguntas que eu fiz no meu box hoje, a maioria delas foram justamente sobre isso. Doutor, como que é a recuperação, né? Preciso fazer fisioterapia e sobre a incisão. Então, Jéssica, a gente tem basicamente, minha querida, três maneiras de tratar essas pacientes que chegam para a gente com queixo do abdômen, tá? A mais comum delas, com certeza, é a abdominoplastia. Mas algumas pacientes, elas não têm essas alterações no abdômen tão marcada, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer para a maioria dessas pacientes é sim aquela incisão, né? Que é lá embaixo, mais ou menos na altura da cicatriz da cesariana, tá? E essa incisão ela vai se estender para a lateral conforme a necessidade da paciente, tá? Então eu gosto de fazer sempre com elas assim que o corpo nos diz o que eu preciso tirar de pele. E nisso eu sento a paciente no consultório. E aí ela mesmo vê até onde que vai a dobrinha que o abdômen dela faz, que é o avental, né? E aí, geralmente, a gente vai com a nossa incisão até aquela dobrinha. Se a gente tenta poupar a incisão, a gente fica com a orelha na lateral. E aí o tratamento fica parcial, depois tem que ir ali fazer um retoque, né? Então, geralmente, para as pacientes aí, se elas quiserem saber mais ou menos como que teria que ser a incisão no caso delas, elas sentem, né, com as pernas ali, o quadril a 45 graus, abaixa um pouquinho o abdômen e olha ali até onde vai a dobrinha, né? Ali, geralmente, é até onde a gente vai ter que ir com essa incisão.
né? Eu acho que é mais ou menos isso aí o parâmetro para a gente ver. E através dessa incisão, nós tratamos até o começo das mamas praticamente, fazendo essa aproximação da musculatura, né, que é a aplicatura, e associamos aí a abdominoplastia com uma lipoaspiração, que é para melhorar esse contorno da cintura da paciente também, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz na maioria dos casos, né? E pela cirurgia em si, é esses basicamente aí os receios da paciente. O que que tu escuta aí, Jéssica, delas aí? O que que elas comentam contigo? Eu acho bem legal eu ter comentado sobre a cicatriz ou pelo o corte, né? Porque eu ouço muito assim, eu não queria que cortasse tanto, eu não queria que ficasse uma cicatriz tão grande, né? É o que eu mais ouço. Até a gente explicar para a paciente assim, precisa fazer, porque depois precisa ter esse desenho, essa modelagem, e eu falo assim de experiência para as meninas que estão nos vendo, as pacientes que estão nos vendo, aquelas que querem fazer, que eu sempre digo assim, tem que confiar no médico, precisa confiar no seu cirurgião plástico. O tamanho, na hora, não importa, no sentido assim, se tem que fazer, vamos fazer, né? Por Exatamente. quê? Porque essa diferença lá na frente a gente vai conseguir observar. Então, o que aconteceu comigo na prática clínica? As pacientes que às vezes elas davam uma opinião ou falavam um desejo para o médico, por exemplo, assim, eu não quero tão grande, ou não, doutor, não vai até atrás, ou né? No sentido assim de dar opinião em que faça com que o cirurgião mude um pouco a sua estratégia, logo lá na frente, depois no pós-operatório, elas se arrependiam. Uhum. Né? Então batia aquele arrependimento. Então elas falavam assim, poxa, se eu tivesse ouvido, doutor, né? Então é legal a gente estar falando isso agora, até para quem está nos ouvindo, que confie no seu cirurgião. Né? Até quando as meninas vêm pedir indicações para mim e elas falam assim, eu fui no médico, não fui, né, não conheci e eu não senti confiança. A primeira coisa que eu falo para elas, então não faça Uhum. com aquele médico específico, né? Então você precisa ter confiança. E isso em contrapartida, da mesma forma quando elas vêm, nossa, eu consultei com tal doutor e eu amei a confiança que ele passou, tudo que ele passou da cirurgia, eu senti uma confiança muito grande. Aí o que eu falo? Então faça, né? Então a gente precisa e isso, a gente precisa ter essa confiança. O paciente, eu vejo assim, no lado da fisioterapia, eu falo que a gente precisa ter uma conexão entre o paciente, né, e nós. E isso é muito importante, porque lá no futuro, por exemplo, da cicatriz que nós estamos falando em questão, porque lá no futuro elas vão olhar para trás e vão falar assim, poxa, devia ter confiado. Né? Então, Uhum. essa confiança, ela precisa ser gerada já ali no consultório, já ali no atendimento, justamente para que depois não vai mais ter arrependimentos, ou, poxa, devia ter feito assim, né? Exatamente. Cirurgia plástica é uma troca, né, Jéssica? Então, a incisão, a cicatriz, ela é algo que a gente tem que trabalhar fazendo o menor possível, né? Sempre tentando deixar essa cicatriz escondida nas roupas de banho, né? Então, na maioria dos casos, a gente consegue mesmo. O paciente vai usar o biquíni dela, ela vai usar ali as roupas que ela quer usar, e a cicatriz a gente sempre posiciona para ficar escondido nas regiões onde essa paciente vai gostar de usar uma roupa para esconder. Mas em alguns casos, realmente, a cicatriz ela tem que se estender um pouco mais, porque é uma troca, né? A pele, infelizmente, exercício físico e dieta não reduz. Então, quando tem excesso de pele, não só no abdômen, né? Coxas, braços, quando essa paciente tem excesso de pele nas mamas e a gente precisa também, além de aumentar as mamas, levantá-las, né? Nós precisamos entrar com a ressecção de pele, que é o melhor tratamento, e a cicatriz, ela é algo que é conversado com a paciente antes. Então, isso que é bem importante, Jéssica. Eu acho que é a confiança, né? A gente tem que Isso. conversar com as pacientes. Tem que educar, tem que explicar para elas bem direitinho o que vai acontecer. Explicar para elas o que pode acontecer depois de uma abdominoplastia, né? Para se acontecer, a paciente está sabendo já e ela sabe que a gente sabe tratar. Ela sabe que aquilo ali não é nada fora do esperado, né, Jéssica? Acho que isso é o mais importante, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental também, que é estar próximo da paciente, né? O paciente estar próximo da gente, ela ter acesso fácil ao cirurgião, eu acho que isso é importante, né? Numa eventualidade ali,
tá de prontidão ao atendimento. Eu acho que isso é importante também para as cirurgias em si, né, Jéssica? Acho que é um Isso, até é bem legal, né? importante, até é um dos pontos aí que eu ia comentar, na minha parte também da fisioterapia, depois se eu quiser ali, depois se der tempo, eu vou estar explanando um pouquinho sobre isso, mas sobre os atendimentos que eu faço de sábado, domingo e feriado. Então, quando eu comento assim, as pacientes elas dão risada, né? Nossa, mas eu vejo que, na verdade, assim, eu montei um protocolo de atendimento ou uma forma de atender que as pacientes geram essa segurança justamente por saber que eu estou aqui, sábado e domingo eu estou aqui, feriado eu estou aqui, né? E a mesma questão da sessão. Então hoje, por exemplo, nós fizemos cirurgia num paciente na sexta-feira, no sábado, no domingo ou num feriado, a paciente ela sabe que ela vai ser acolhida, né? Eu gosto de falar assim, acolhida ou cuidada, é um termo que eu uso bastante, porque nessa fase em que o paciente se encontra de pós-operatório, é um paciente muito sensível, né? E até dos pontos também que eu vou ressaltar depois, quando eu for falar mais da parte da fisioterapia, é justamente isso, é a gente saber dar uma orientação nessa parte de cuidados, de emocional, né? E isso é muito importante. Eu vejo assim, eu já falei algumas vezes que a sessão às vezes nem é de fisioterapia, é uma sessão de acolhimento mesmo que a gente acaba fazendo com o paciente. Eu acho que isso aí é fundamental. E a lipoaspiração, né, Jéssica? A lipoaspiração, ela vem passando aí por algumas modificações, principalmente nas nomenclaturas, né? Porque o próprio Instagram, as mídias sociais, ela vai trazendo isso, né, Jéssica? O mesmo procedimento, algumas coisas, isso bagunça um pouquinho a cabeça da paciente, né? Então, assim, bem simples, meninas, tá? A lipoaspiração é uma só, tá? Vibrolipo, hidrolipo, lipo de alta definição, elas são uma mesma técnica chamada por nomes diferentes, né? Então, basicamente, a lipoaspiração ela visa retirar mecanicamente a gordura, tá? Recebo muitos pacientes no consultório, Jéssica, que falam assim, doutor, eu já fiz ozônio, eu já fiz enzima, eu já fiz uma série de tratamentos, só que o que que acontece, né? Por que que a lipoaspiração ela ainda é a melhor maneira para tratar a gordura localizada? Porque a lipoaspiração, ela retira a gordura, tanto a parte da gordura que é a gordura propriamente dita, quanto aquela parte que são, né, o que a gente chama de meio extracelular, aquela parte da gordura que é formada pelas outras células do corpo, os outros tecidos que também estão junto ali. Então, esses outros tratamentos, alguns até derretem a gordura mesmo, eles diminuem aquela gordura, só que não retira aquela gordura ali. Ela fica aquele material, né? Então, a gente tem, às vezes, um resultado parcial, né? Basicamente, a lipoaspiração, então, a gente faz utilizando cânulas, né? Retira essa gordura, visando contorno corporal. A lipoaspiração não é para emagrecer, né? A lipoaspiração ela não é para você ter, por exemplo, assim, uma paciente, doutor, eu vim fazer uma lipo porque eu ganhei peso, né? A lipoaspiração, ela é literalmente uma escultura. O que nós fazemos é estudarmos como é o contorno corporal de uma mulher esperado, né? A gente não fala ideal porque hoje não tem mais ideal, mas como que o contorno corporal esperado de uma mulher, né? Então a mulher, ela tem a cintura um pouquinho mais fina, geralmente tem o quadril um pouquinho mais largo que o ombro, e a gente trata ela com a lipoaspiração para esculpir essa cintura de novo na paciente. E essa gordura que é retirada, Jéssica, a gente pode usar para volumizar outras áreas. Isso, inclusive, melhora bastante a harmonia. Qual que é o mais comum? A gente volumizar glúteos, né? Volumizar a região da parte medial das mamas, que é onde fica o decote, que é o que a gente chama hoje de mamoplastia híbrida. Tenho usado bastante isso, tá? Praticamente 90% das pacientes aí, pelo perfil das pacientes de Marechal, a gente tem usado a mamoplastia híbrida aí para melhorar um pouco o decote, né? Melhorar o desenho do decote. E outros lugares também. A gente já usou aí a gordura para preencher no rosto, para melhorar um pouco a olheira, né? Então a gordura hoje ela vamos dizer assim, realmente a gente usa para esculpir o corpo da pessoa, tanto para diminuir nas áreas com a lipoaspiração e poder enxertar depois, né? E fundamental na lipoaspiração é a fisioterapia, né, Jéssica? Eu acho que essa aí é a campeã da necessidade, porque realmente é muito importante aí o tratamento, agiliza muito aí a recuperação das pacientes, né? O que tu vê aí, Jéssica, dessa parte? Isso, essa parte da lipoaspiração eu acho bem importante. Até a gente teve agora recentemente uma paciente que fez, né, a lipo e
eu acho assim, o paciente, a gente brinca dentro da área da fisioterapia que se a gente pudesse escolher qual cirurgia que a gente gostaria de tratar, a última seria a lipoaspiração. A gente brinca, né? Porque a Ah, lipoaspiração realmente a paciente ela muda muito de um dia para o outro. Na lipo, a gente precisa muito de toda uma tríade de qualidade do paciente. Então, a alimentação, o paciente precisa estar numa tríade boa, a pele, a condição da pele, a condição do paciente e a fisioterapia. Então, a gente até o caso que eu comentei que nós tratamos agora recentemente, a paciente estava indo super bem, eu estava muito feliz, até eu estava pensando assim, nossa, como ela está indo super bem. E a gente teve ali uma falha no atendimento na questão de conseguir atender ela por algum compromisso que o paciente tinha, e quando a gente retornou, alguns pontos de tecido mais rígido, né? Então, isso já é um alerta para mim, como profissional que atende uma lipo, que, opa, é um sinal de alerta, a gente precisa cair em cima ali e começar a trabalhar pesado mesmo, né? Então, a lipo, realmente, ela dá um resultado fantástico. Um detalhe, assim, que eu gosto de ressaltar muito na lipo é o uso das canaletas. Então, o paciente pergunta, eu já ouvi falar, mas eu, né, como que funciona? Então, as canaletas, elas funcionam para desenhar mais ainda do que o cirurgião fez, né? Eu tenho uma colega que fala assim, que o médico com quem ela trabalha fala assim, olha, físio, a gente desenha paciente, mas quem fecha os buraquinhos do cimento é você, né? E eu peguei essa frase dela e eu falei, sabe que é verdade? Porque o cirurgião desenha, remodela a paciente e depois a gente precisa dar continuidade a esse desenho. Então, na lipo, é muito legal a paciente, assim, fazer o uso das canaletas, fazer o uso do macaquinho de forma correta, até o macaquinho, depois, se alguma das meninas tiverem dúvida, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o macaquinho, de como escolher o macaquinho certo, né? Porque ele vai fazer a diferença na lipo também. Então, o resultado dessa paciente foi de 15 dias. Eu até acabei postando uma foto dela aí no Instagram. E uma paciente de 15 dias de lipo, ela não tinha hematoma, não estava com edema. Claro que o edema, ele ainda fica presente por um bom tempo. A gente sabe disso, a paciente, ela sabe. Mas eu falo assim, fotos que nós íamos tirando de um dia para o outro, como ela mudava. Né? E a incisão era uma incisão pequena, por mais que a gente sabe que entra para fazer a lipo, para fazer sugar, né, todo esse conteúdo, mas a incisão é bem pequenininha. é isso aí. E aí a lipoaspiração, então, a gente tem a lipo de alta definição, que é esse conceito novo, né? Para as meninas aí, doutor, qual que é a diferença entre a lipo convencional e a lipo de definição, né? A cirurgia, meninas, é a mesma, tá ok? Nós utilizamos o mesmo material, as mesmas soluções, a técnica é a mesma, mas mudou-se o conceito sobre lipoaspiração, tá? Até mais ou menos uns 10 anos atrás, a lipoaspiração, o cirurgião plástico ele fazia uma lipo global, ele diminuía, né, um pouco de tudo da paciente. Então, ia fazer um abdômen, ele fazia uma lipoaspiração geral e partia para a abdominoplastia. Ia fazer uma cirurgia de mamas, diminuía ali um pouquinho na axila e fazia a mamoplastia. Hoje, Jéssica, o cirurgião plástico, ele dá muito mais atenção para a lipoaspiração. Por quê? A gente estudou mais ali a anatomia dos músculos, aonde que as sombras, né, das dobras, dos contornos dos músculos têm que passar no contorno corporal da paciente, né? Então a gente começou a dar muito mais atenção para isso daí na lipoaspiração. E criou-se esse conceito de lipoaspiração de alta definição, né? Então, lipoaspiração de alta definição, meninas, basicamente é desenhar o contorno que já existe nos músculos da paciente, né? E fazer isso marcar um pouquinho mais no contorno. E na abdominoplastia nós também podemos usar esses conceitos, tá? Uma das perguntas que eu recebi hoje era essa, doutor, dá para mesclar lipo-HD com uma abdominoplastia? Dá sim. E a paciente para lipo-HD, ela tem que ter algumas indicações específicas, tá? Por quê? Nós não criamos músculos nessas pacientes, né? Nós não, vamos dizer assim, esculpimos na gordura da paciente os contornos musculares, como era feito no começo da lipo-HD, tá? Hoje nós vemos que esses resultados não ficam bons, consistentes a longo prazo. Então, basicamente, para a paciente lipo-HD, nós temos que ter algumas indicações. Então, essa paciente ela tem que estar com o peso bom, né, que é basicamente o IMC, que é
relação do peso com a altura tem que estar ali dentro do, né, até no máximo 28, 29, tá? Essa paciente ela tem que fazer exercícios antes da cirurgia, ela tem que ter uma rotina de treino, tem que ter uma rotina de dieta, porque essa paciente ela precisa ter músculos, né, com uma espessura ali mínima para quando a gente fazer essa técnica, os músculos dela que ela já tem aparecerem, né? Então, basicamente isso que é a lipo HD. Então, nós desenhamos basicamente os contornos dos músculos da paciente, fazendo eles aparecerem melhor ali depois da cirurgia, né? E a gente tem alguns níveis de definição. A maioria das pessoas elas têm uma definição moderada, né? Que tem alguma sombra do músculo. Até aquelas pacientes, Jéssica, que trabalham basicamente com treino, que fazem isso, né, de rotina, tem isso de rotina na sua vida aí, que realmente a gente consegue esculpir ali os gominhos que as pacientes pedem, né? Mas para cada tipo de paciente a gente tem uma definição e isso é conversado com a paciente no pré-operatório, né? Então a gente sabendo ali mais ou menos o que a paciente deseja, explicando para ela as possibilidades, elas fazem aí a lipo de definição, Jéssica, e gostam bastante do resultado ali. E a gente vê bastante pelas fotos que elas mandam depois usando as roupas dele, aproveitando as cirurgias dela na praia e curtindo aí. Exatamente, basicamente essa que é a lipo de definição. Um período ou um momento que eu acho assim que é um momento muito bonito quando eu trabalho com as pacientes é quando eu chego, porque como eu faço atendimento domiciliar, então eu vou até a casa da paciente, né? E um dos momentos assim que é bonito e engraçado ao mesmo tempo. Eu chego na casa da paciente ali com o quinto dia de cirurgia por ali, tá cheio de condicional na casa dela e ela tá provando o condicional, né? Então eu vejo assim que elas esperaram por esse momento para provar o condicional, para provar essa roupa nova, né, para mostrar a definição que ela tem. Então é um momento muito bonito e eu assim ajudo elas, eu até auxilio elas, não, vamos provar, quero ver como você vai ficar. Aí ela prova, daí a gente se olha, daí ela se olha no espelho. Então a sacola do condicional é de biquíni, é de lingerie, é de vestido. Então, é muito bonito ver essa parte da paciente também. Então, ela está aproveitando aquela modelação, aquela nova cirurgia, aquele novo corpo que ela tem. É isso aí, basicamente isso, né? E só para finalizar aí a parte da cirurgia, menina, acho que é importante sempre falar, né, Jéssica, que é os riscos da abdominoplastia, né? Doutor, o que pode dar errado na minha cirurgia? Eu tenho medo, né? Eu escuto muito assim, Jéssica, doutor, eu tenho 2 filhas para criar, 3 filhos para criar ainda, né? E fica preocupado com isso, né? Então, assim, gente, a abdominoplastia, ela é uma cirurgia que tem ali uma duração do ponto de vista cirúrgico, moderada, né? Uma cirurgia que pode durar ali de 4, em alguns casos até 6 horas, 6 horas e meia, dependendo das exigências da paciente, né? Se a gente vai fazer lipoaspiração no dorso, se nós vamos fazer o aumento glúteo associado, se nós vamos fazer, né, algum procedimento associado com essa abdominoplastia, como por exemplo braços, coxas, né? Hoje a gente evita, mas em alguns casos que a paciente tem uma demanda um pouquinho menor, que está mais tranquila a cirurgia, a gente pode associar, né? É, Porém, ela é uma cirurgia superficial. Ela é uma cirurgia que não envolve ali praticamente grandes estruturas nobres, né? Então, o risco hoje que a gente bate um pouco mais em cima são dois, basicamente. O primeiro, Jéssica, é não exagerar na lipoaspiração, tá? Isso é algo que a sociedade vem falado, é algo que a gente tem estudado, tá? Grandes lipoaspirações hoje, elas não são mais indicadas. E por quê? Porque quando a gente faz a lipoaspiração, nós estamos tirando o líquido das pacientes, né? Então a gente aumenta um pouco o risco, Jéssica, dessa paciente precisar de uma UTI depois, de ela ter uma espoliação de volume e não ser, Jéssica, aquele pós-operatório que a gente gosta, né? Que é igual você falou, a paciente aí com 10, 14 dias já está bem, já está, né, bem coradinha, querendo voltar para suas atividades porque ela já está se sentindo legal. Então esse é um ponto. Lipoaspiração hoje, a gente conversa ali até mais ou menos uns 3 litros de lipoaspiração. Mais do que isso, eu pessoalmente já não gosto mais de fazer. Eu peço para o paciente emagrecer um pouquinho antes. Outra coisa que a gente tem feito, Jéssica, é fazer ferro via oral para essas pacientes. Já 2 semanas antes da cirurgia dela, a gente já repõe o ferro, melhora um pouco a recuperação, né? Então, além desse risco, nós temos o risco hoje, Jéssica, que é o risco de trombose, que cirurgia plástica, basicamente, o que nós temos aí de complicações mais desagradáveis, elas são relacionadas à trombose. E para trombose, nós tomamos, né, Jéssica, ali um cuidado mais do que especial. Todas as pacientes que vão fazer lipoaspiração ou abdominoplastia, elas passam por uma avaliação com o cirurgião vascular.
que é um profissional que mais estuda sobre trombose venosa, sobre tromboembolismo pulmonar, né? Então, antes de tudo, esse profissional ele vai falar para a gente, doutor Júlio, ó, pode operar ela tranquilamente, porque o risco dela ter algum problema de vascular, algum problema de trombose é pequeno, tá? Além dessa avaliação, Jéssica, na hora da cirurgia, essa paciente tomou a meia compressiva, tá? E por cima da meia compressiva, nós temos uma bota pneumática e fica apertando a panturrilha da paciente. Isso faz com que o ciclo da perna dela fique circulando e também diminui o risco de trombose, tá? E por último, né, nós temos aí a medicação, que é o anticoagulante que essa paciente vai tomando para casa. Algumas usam injeçãozinha, eu já tenho preferido usar mais o comprimido, tá? Primeiro porque, né, a injeção a gente não gosta muito, né, Jéssica? As pacientes preferem o comprimido, e porque o comprimido eu peço para elas tomarem por um mês, tá? A injeção geralmente é 14 dias. Só que o período de trombose mais risco, Jéssica, é justamente do É 10º ao 15º depois. dia, entendeu? Então eu gosto que essa paciente use o comprimidinho ali por um mês e a gente tenta fazer com que elas usem a meia por 30 dias, né? A gente vê que com 21 dias ali, algumas já voltam sem a meia para consulta, mas é importante usar 30 dias, tá, meninas? Para diminuir os riscos de trombose, tá? Dessa maneira, a gente diminui bastante o risco de você ter algum problema na tua cirurgia, e se tiver algum problema, esse risco é bem tranquilo, geralmente dá tempo de tratar, não dá correria, e você vai só aproveitar a tua cirurgia aí, né, Jéssica? Isso, fazendo um gancho no que o Júlio falou, como é importante, de novo, a gente ressaltar em que a paciente escolha um profissional que tenha conhecimento, porque como a gente falou do risco da trombose, né? Ela é muito importante, ela está presente em todas as idades, nós não vamos excluir, porque é uma paciente nova, ou, né, uma paciente com mais de 40 anos, 50, mas eu tive um caso clínico em que a paciente começou a ter dor no braço direito, e daí eu cheguei um dia na sessão, ela falou assim, nossa, tá bem dolorido o meu braço, aí eu palpei, tava meio avermelhado, né, e aí eu vejo assim, qual seria a atuação de um profissional que não tem uma especialidade ou um conhecimento nessa área? Nem ia dar bola, né? Ia falar, às vezes você deu um mau jeito, né? Enfim, então a gente buscou isso e realmente a paciente estava com uma trombose no braço direito, que precisou ser tratada, e então, assim, é importante esses cuidados da meia, esses cuidados da medicação, né, a injeção eu sei que é ruim, mas pode deixar que eu faço para garantir que faz todo dia, né, a gente aplica, para ter certeza que a paciente vai fazer, porque realmente, no olho, assim, na visão do paciente, é só uma meia que a gente coloca. Mas essa compressão que ela faz, justamente ela não deixa nada se formar ali, ela faz o retorno da linfa, faz o retorno sanguíneo também, que é o que a gente quer, né? Então é importante estar usando aí os 30 dias e a gente vai segurando o paciente, vai segurando, a gente vai convencendo, vai mostrando a importância.